Estamos aqui com a Maria Larice Elias, que está publicando, o livro Para Além dos Fatos, um morticínio eleitoral na freguesia de Cajazeiras, província da Paraíba do Norte, 1872 e 1877. Está aqui o livro, né? E a gente vai conversar um pouco sobre a história, ou as histórias que constam aqui no livro. Larice está aqui comigo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde, Caliel, tudo bem? Muito obrigada aqui pelo espaço, eu me encontro disponível, para qualquer dúvida que você tiver, o que você quiser saber sobre o livro, que foi um livro que iniciou a sua construção aqui em Cajazeiras, Quando eu participei de um projeto de pesquisa no CFP. Você fez história aqui na UFCG, não é isso? Fiz história aqui na UFCG, terminei em 2018. Mas no ano de 2017 eu participei de um projeto de pesquisa, desenvolvido pela Unidade Acadêmica de Ciências Sociais do campus da UFCG aqui em Cajazeiras. E nesse projeto de pesquisa, que a gente trabalhou com a digitalização de inventários pós-morte do fórum aqui local. E nesse projeto de pesquisa foi localizado um processo crime, que de início a gente já observou que aquilo ali não se tratava de um inventário pós-morte, pelo volume que ele tinha, Eram 956 páginas, Então, eu digitalizei e no ano de 2020 eu ingressei no mestrado, na UFPB, com o tema, para discutir o tema. Na ocasião, eu ingressei só com o processo crime, que foi um processo crime que ele se deu a partir de um fato político, que foi o chamado, que aí é importante também falar que não sou eu que chamo o morticínio eleitoral, são as fontes. As fontes que estão lá. Isso, são os personagens que intitulam o fato, a ocorrência do dia 18 de agosto de 1872, de morticínio eleitoral. Para quem não sabe essa história, conta pra gente mais ou menos o que foi que aconteceu. Essa história... Fala um pouquinho mais próximo. Essa história era uma manhã, de domingo, em que ocorria a eleição para o quadro de renovação dos vereadores locais. Porque em 1872, Cajazeiras já era município, Já havia se independizado de Sousa e naquela época já tinha instalado a Câmara, daqui. Então, a eleição era para a renovação do quadro de vereadores locais. Só que no segundo reinado existia uma coisa que era chamada de Partido Liberal e Partido Conservador. Não tinha essa diversidade de partidos que a gente conhece hoje, Então, muitas vezes, esses crimes, que aconteciam eram por quê? Porque os partidos, eles não aceitavam os acordos, por exemplo. Aqui em Cajazeiras foi feito um acordo, mas esse acordo, entre os grupos políticos locais, ele não contemplou o presidente da província, que na época não era chamado de governador, era o presidente da província, que era escolhido pelos agentes da corte, os agentes do poder imperial. Então... Você lembra o nome? Tem no livro o nome de quem era esse governador da província? No momento eu não me recordo, mas no decorrer eu vou tentar lembrar. Então, esse presidente de província, ele não se sentiu contemplado e tinha um grupo dele aqui, que era um grupo político dele aqui na região, não necessariamente na freguesia de Cajazeiras, que era comandado pelo alferes João Pires Ferreira, que é da família Pires Ferreira que nós conhecemos aqui na região. Então, João Pires Ferreira veio junto com um tenente, da Guarda Nacional, que é o tenente João Torquato de Figueiredo, Eles se juntaram. Aí as narrativas começam. Uns diziam que era um montante de 300 homens, outro de 100 homens. Então, quando eles ficaram sabendo das eleições aqui, eles vieram do destacamento de Santa Fé, que hoje a gente conhece como Bonito de Santa Fé. Então, eles vieram de destacamento e, ao chegar aqui em Cajazeiras, encontraram com o grupo de João Cartacho, Então, aí começa a diversidade de narrativas em torno
do conflito, né? Que eles chegaram ali nas imediações da igreja, né? Da Matriz? Isso, da Matriz, que antes era a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade de Cajazeiras, né? E uma questão que é importante salientar também, que existia a comarca de Cajazeiras e ela era dividida em duas freguesias. A freguesia de Cajazeiras, que é o que hoje nós conhecemos como a cidade de Cajazeiras, e a freguesia de São José de Piranhas, que mais tarde veio a se tornar, né, São José de Piranhas. Então, esse conflito foi aqui na freguesia de Cajazeiras, né? Então, o bando de João Pires Ferreira se encontrou com o bando de João Cartacho, que era liberal, e João Pires era conservador, né? Aí entra a perspectiva dos dois partidos rivais, né, da época, e eles entraram num conflito sangrento, né, que veio... De tiro, tudo? Sim, de tiro, de faca, de murro. Isso em via pública? Isso, em via pública, ali nas imediações da praça, o que chamavam de patamar da igreja, né? Então, ali diante do patamar da igreja, houve esse conflito sangrento, que muitas pessoas vieram a ficar feridas e 6 mortos, né? Entre eles o João Cartacho, né? E um escravo de sua mãe, Ana Josefa de Jesus, né? Que era a viúva de Antônio Joaquim Cartacho, o pai, né? Então, o fato, ele se deu dessa forma. O que muitas pessoas não sabem é que comerciantes daqui de Cajazeiras, né, na época, também participaram disso. Como é que participaram disso? Ajudando com alimentação, ajudando com animais durante a fuga do bando de João Pires, né? Porque eles não ficaram aqui aguardando o destacamento policial. Eles foram embora. Então, tem também a participação popular, né, nesse crime. De ambos os lados. De ambos os lados, né? Então, quando a poeira abaixou, né, o Antônio Joaquim do Couto Cartacho, filho, né, em nome de sua mãe, que por ser mulher ela não podia se representar no Poder Judiciário da época, e ele deu entrada com o processo crime, né, que é esse processo crime que dá origem ao livro, né? Interessante. Que inicialmente deu origem ao livro, porque depois eu fui conectando outras fontes. Então, esse processo crime, ele circulou por vários anos. Eu trabalho de 72 a 77, mas ele tem um período de 10 anos. Até 82 eu ainda encontrei nele, né, no volume dele, relatos sobre o crime. Obviamente que eu não pude ainda trabalhar tudo, né, por conta do recorte do período da pesquisa. Tem alguns relatos no livro? Sim, o livro, ele é dividido em 4 capítulos, uma introdução em 4 capítulos, né? O primeiro capítulo, o que é que eu faço? Como eu senti a necessidade de trazer um pouco da história de Cajazeiras, que a gente não tem esse material produzido na universidade, né, baseado em fontes, o que é que eu fiz? Eu fiz um panorama, né, de como era a história de Cajazeiras naquela época, quais os tipos de profissões, qual o poderio econômico da família Couto Cartacho naquele momento. Você fez um levantamento socioeconômico de Cajazeiras na época. Fiz todo esse levantamento socioeconômico com base no censo de 1872, com base no inventário pós-morte do patriarca da família Couto Cartacho, né, que foi de 1855, e eu trouxe outras fontes também para apresentar um panorama de como que vinham ocorrendo esses fatos sangrentos, né, por todo o Império, e como Cajazeiras vem a se conectar nisso, né? Não era um fato isolado de Cajazeiras, era do Império todo, né? Em nenhum momento, né, no meu olhar, né, eu percebi Cajazeiras desconectada do contexto político do Império, né? Porque tem também essa questão de achar que os acontecimentos do sertão, tudo que estava distante da corte, ou seja, do Rio de Janeiro, não fazia parte da história do Brasil, e faz. E
complementa essa história. Nós não estamos à sombra, né? Uma coisa que eu costumo repetir. Os fatos políticos que aconteciam no sertão, né, eles não estavam desconectados da história que acontecia no Rio de Janeiro, do que acontecia na então cidade da Paraíba, que hoje a gente conhece como João Pessoa, né? Só rapidinho aqui, o Francisco Frassales está acompanhando a gente, obrigado. Francisco Frassales rasgou elogios ao seu livro e está aqui mandando uma informação aqui pelo WhatsApp, que o presidente da Paraíba era Heráclito Graça, Isso. do Partido Conservador. Isso. Ele é cearense. Obrigado, Frassales, meu querido. Isso. Então, né, tinha essa questão dessas desavenças entre o que acontecia e, claro, né, que os historiadores da corte, né, que estão ali no eixo sul e sudeste, eles gostam de enfatizar às vezes, né, que o que nós produzimos aqui, ou o que nós produzimos sobre o sertão não é história do Brasil. Não tem relevância. Não é que não tem relevância, mas é como se fosse só história regional, né? O que de certa forma menospreza as produções daqui. Não. Esse livro ele mostra exatamente o contrário, que o que acontecia aqui fazia parte da cultura política, né, do Brasil Império. No capítulo 2, eu tento trazer também um panorama sobre isso, só que eu chamo a atenção para duas vilas, né, do Ceará. Por quê? Pela proximidade que Cajazeiras tinha com o Ceará, né, existiam muitas interlocuções, principalmente com a vila de Icó, né? Então, eu pego acontecimentos políticos de Icó e da então Vila da Telha, né, que atualmente é Iguatu, e eu discuto quais as aproximações e os distanciamentos que existem entre os chamados morticínios eleitorais de lá com o morticínio daqui, né? Aí no terceiro capítulo eu já vou para a fonte, né, a principal fonte, que foi o processo crime. No processo crime, eu trago as narrativas dos rolos de testemunhas, né? Aí eu faço toda uma discussão historiográfica a partir desses elementos que eram presentes, né? Ou seja, quais as redes de sociabilidade, quais as redes de familiaridade e como isso interferia nos testemunhos, né? Porque, por exemplo, um Albuquerque foi testemunhar em nome de Ana Josefa de Jesus. Obviamente que esse discurso que ele levou foi carregado dessas perspectivas familiares, da aproximação que ele tinha com os cartachos, né? Então, tem todo esse jogo de interesses, esse jogo de afetividade nas narrativas, né? Só interrompendo você rapidinho, eu abri aqui no livro, na página 127, tem até um gráfico, tem gráficos interessantes, né? A residência das testemunhas presentes no processo crime. E você colocou tudo no gráfico com percentual, não é isso? Sim. Aqui tem, por exemplo, da Vila de Cajazeiras, 54% das testemunhas eram daqui, no caso. Aí vem 7% do sítio Picada, 8% da fazenda Tagiça, eu acho, né? 8% de Santa Fé, 8% de Barra Grande, 8% do sítio Guaribas e 7% 7% do sítio Guaribas. Muito bom esse levantamento aqui, né? Você tem, quantas pessoas foram ouvidas ao todo? Você consegue lembrar, mensurar, ou Larissa? Olha, do que eu trabalhei, né? Porque eu trabalhei com 3 rolos de testemunhas. Salvo engano, foram em torno de 21 testemunhas ao todo. Por quê? O primeiro rol teve testemunhas que saíram, por quê? O juiz, né, que estava dando encaminhamentos para o caso, ele era ligado, ele era sobrinho de primeiro grau. Isso. Ele era sobrinho de primeiro grau do padre Leonardo Meira, né, que era um padre político que atuava aqui na província da Paraíba. O que é que esse juiz fez? Esse juiz, ele colocou testemunhas falsas no caso. Nossa. Aí foi descoberto pela família, né? E a família levou outras testemunhas para comprovar que aquelas primeiras elas haviam mentido, né, na sua narrativa. Então,
sai o primeiro rol de testemunhas, entra a segunda, aí o terceiro rol é do que eles acreditam ser, de fato, né? E é também até onde eu pude ir, o que eles acreditam ser as testemunhas verídicas, né? Então, a partir dos recortes, né, do tempo, foi uma pesquisa que, como você sabe, pesquisa de mestrado tem 2 anos, mas eu tive que fazer em 1 e 9 meses, né? Então, eu tive que fazer muitas escolhas, né? Eu não pude trabalhar com o processo todo, trabalhei só com esses 3 rolos de testemunha, com os jornais, que aí já adentra no terceiro capítulo, né? No quarto capítulo, que é a popularização do caso, né? Que aí é mais um elemento de comprovação de que o que acontecia aqui não ficava aqui. Se espalhou. Se espalhou. Eu trabalhei com jornais da província do Ceará, da província do Pernambuco e da Corte. Mas, no decorrer, né, da pesquisa, eu encontrei menções em jornais de São Paulo, em jornais do Maranhão. Então, assim, fora o que foi discutido no Senado, né, no Senado Imperial. Porque você foi parar no Senado? Foi. Nossa, foi levado para o Senado, né, aí mais uma vez a importância da aproximação entre o sertão da Paraíba com o Ceará, né? Porque isso chamou a atenção de senador Pompeu, né? Então, o senador Pompeu foi uma das pessoas que levou o caso para o Senado e eles discutiram. Foi cópia de documentos para os anais do Senado, né? Discutindo, inclusive, a ineficiência, né, nas palavras deles, daquele tipo de sistema eleitoral para a época, né? Aí, ele usou desse caso, né, que ele já vinha discutindo anteriormente os do Ceará, mas ele usou desse caso também aqui na província da Paraíba para reforçar a crítica que ele já tinha, né, enquanto político do Partido Liberal, ao sistema político da época, que não estava funcionando, né, que de representativo para ele não tinha nada, né. Ô Larice, descobriram quem era o assassino, quem atirou em João Cartacho? Isso aí eu não discuto. Está no livro? Não. Porque eu tentei fugir um pouco dessa perspectiva de apresentar um culpado, né? Bom. Eu tentei mostrar como esses acontecimentos, né, eles faziam parte de ações, de perspectivas, do próprio contexto da época aqui. Para além do contexto político, você tinha também o contexto de fim da escravidão, né? Que as famílias, né, do interior, que muitas vezes se sustentavam com base na escravidão, essas famílias começaram a perder o poderio econômico. E qual era a saída, muitas vezes? Mandar o filho, que tinha sido bacharel em direito, que tinha sido formado em direito, entrar na política, né? Era um meio de manutenção desse poderio econômico. Mas o livro tem nomes, tem suspeitos? Tem. Mas, inclusive, estou na página aqui, para você saber, ele estava acabando, por isso que eu fui, rapaz, porque eu estava aqui folheando a página 131, tal, mas o melhor é mais baixo, ouviu dizer que o envolvido em atirar em João Cartacho chama-se... Aí você vai ter que comprar o livro agora. Mas tem nomes aqui. Larissa, muito bom, não sou expert em literatura, mas assim, eu folhei aqui, vi o seu resumo, e confio muito na avaliação de Francisco Frassales, e ouvindo você falar é algo assim excepcional, porque você tem uma riqueza de detalhes, né? Excepcional. Parabéns. Você já teve uma publicação, a tiragem, não é isso? Sim. Teve a primeira tiragem, né, que foi a pré-venda, que felizmente foi esgotada rapidamente, e vai ter uma segunda tiragem agora em janeiro, né, que aí vai ser a tiragem para o dia do lançamento, que eu espero que ocorra no CFP, né, que é onde tudo começou. E na UFCG aqui em Cajazeiras, no Centro de Formação de Professores, e a partir disso vai ser o lançamento. Aí eu pretendo deixar alguns exemplares na livraria universitária e os outros comigo. Maravilha. Pô, quem quiser adquiri-lo, já pode entrar em contato com você? Já tem valores definidos? Já tem uma lista de espera, né? Eu já estou com 20 nomes para a próxima tiragem, né?
Então, é só entrar em contato comigo, que eu já coloco o nome na lista de espera. A editora é Manuscrito, não é isso? Isso, a editora de São Paulo. Uhum. Qual o valor do livro? Você pode falar? Essa primeira tiragem, cada exemplar foi R$100. R$100? Foi. Mas aqui é um arquivo histórico extraordinário. Larissa, obrigado. Mais informações, como encontrá-la? Fique à vontade, redes sociais, WhatsApp. Pode entrar em contato, né, pelo meu número, 839-9630-1166, que a gente conversa, né, tira dúvidas sobre o material. Eu acho importante também enfatizar, né, agora ao final, a importância, né, que os projetos de pesquisa da universidade eles têm para trabalhos como esse, né, porque tudo começou em um projeto de pesquisa, né, em que nós saímos da universidade, fomos até o fórum, digitalizamos, né, então a importância de valorizar isso cada vez mais, né, para que as sociedades, eu não digo nem só a sociedade cajazeirense, mas para que as sociedades da Paraíba e do Brasil, elas possam ter acesso a tudo isso que é produzido. É importante valorizar, né, esse material, Que faz parte da nossa esse tipo história, de né? produção, exatamente.